Em outubro de 2021, Emily, de 22 anos, junto com seu marido Joseph, fez uma pequena viagem para Vermont. Era para ser uma viagem curta, uma oportunidade de passarem um tempo juntos e reconstruírem o relacionamento. No entanto, pouco tempo depois, Joseph voltou sozinho, alegando que Emily supostamente foi embora por vontade própria e não quis mais ficar com ele. Mas as estranhezas em seu relato e o silêncio da parte dela rapidamente transformaram a preocupação dos familiares em horror. Assim começou essa história assustadora, que só será revelada quando a verdade vier à tona. Emily Jean Schwartz nasceu em 25 de julho de 1999, em Plymouth, estado de New Hampshire. Desde a infância, ela foi cercada por uma atmosfera familiar acolhedora que a ajudou a formar uma visão clara do mundo e de seus próprios objetivos. Seus entes queridos observavam que ela sempre soube encontrar palavras de consolo e apoio, permanecendo dedicada e atenta a cada um. A música tornou-se para Emily uma forma especial de expressar seus sentimentos. Sua voz soava suave e comovente, fazendo com que todos que ouviam seu canto ficassem em silêncio. Mas cantar não era apenas uma diversão para ela. Era parte de sua personalidade, sua maneira de compartilhar sua luz interior com os outros. Cada melodia, cada acorde refletia seu estado de espírito e sua abertura para o mundo. Emily sonhava com coisas simples, uma casa cheia de música e aconchego, uma família onde reinam o amor e a confiança. Seus sonhos eram puros e luminosos, sem pretensões ou luxo desnecessário. Ela queria ter ao seu lado alguém que compartilhasse seu desejo de harmonia e calor. Emily conheceu Joseph quando lhe parecia que sua vida finalmente estava se tornando tranquila e previsível. Esse encontro aconteceu por meio de amigos em comum, em uma atmosfera de conversa confiante e diálogos leves. Joseph imediatamente causou nela a impressão de ser uma pessoa equilibrada e atenciosa. Sua habilidade de ouvir e manter uma conversa era cativante, e seu jeito calmo de falar e o raro sorriso faziam Emily sentir que, ao lado dele, ela podia ser ela mesma, sem medo de julgamento. Joseph nasceu em 1980 e cresceu em New Hampshire. Ele não gostava de falar sobre sua infância, mas mencionava que, desde jovem, sabia se comunicar bem com as pessoas. Com amigos e conhecidos, ele sempre procurava evitar conflitos, preferia ouvir a falar demais. Sua carreira foi diversificada. Ele trabalhou em diferentes cargos, nunca permanecendo muito tempo em um só lugar, mas com o tempo aprendeu uma profissão que lhe permitiu ser independente. No passado, ele já havia sido casado, mas esse casamento terminou em divórcio, e os detalhes dessa fase de sua vida ele mantinha em segredo. Emily, desde o início, não procurou saber sobre o passado de Joseph. Ela via nele um homem pronto para uma vida tranquila, e isso correspondia às suas próprias ideias sobre o futuro. Ele apoiava o hobby dela, se interessava pelo trabalho dela, compartilhava seus pensamentos sobre a casa e a família. Nas primeiras semanas de seu relacionamento, Joseph cercou Emily de cuidado. Ele sugeria viagens juntos, surpreendia com pequenos agrados e sempre enfatizava que valorizava os sonhos e aspirações dela. Isso parecia algo importante para Emily. Os amigos notaram que Emily começou a sorrir mais quando falava sobre Joseph. Ela falava dele com carinho e esperança, destacando que se sentia tranquila ao seu lado. Seus pais, no entanto, desde o início sentiam certa preocupação. Eles sentiam que Joseph escondia algo, embora não houvesse motivos claros para suspeitas. Emily já tentava não dar atenção a essas preocupações. Naqueles primeiros meses, Emily acreditava que seus sonhos começavam a se realizar. Ela sentia que finalmente havia encontrado alguém capaz de compreendê-la mais profundamente do que qualquer outra pessoa antes. Mas sob essa camada de confiança já se escondiam os primeiros sinais de alerta que Emily naquele momento não estava pronta para perceber. Seu desejo por harmonia não lhe permitia enxergar que, por trás da aparência tranquila de Joseph, se escondiam lados bem diferentes de sua natureza. Já nos primeiros encontros com Joseph, os pais de Emily sentiram uma leve inquietação. No comportamento contido dele, eles viam uma insegurança que nem sempre era perceptível para os outros. Joseph sabia falar de maneira calma e confiante, mas por trás dessa máscara sentia-se uma tensão oculta. Os pais perceberam imediatamente que, por trás dessas conversas, havia algo que Emily ainda não enxergava.
Alguns meses após o início do relacionamento, Emily começou a contar AOS mais próximos que Joseph às vezes ficava irritado e podia cortá-la bruscamente se achasse que ela estava errada. Os pais a ouviam atentamente, entendendo que havia uma preocupação oculta em suas palavras. Emily tentava encerrar rapidamente essas conversas, como se temesse que elas dessem início a questões mais sérias. A cada vez, esses episódios ganhavam contornos mais nítidos. Emily contava que Joseph às vezes gritava durante as brigas que ele podia repreendê-la por pequenas coisas insignificantes. Ela explicava isso com cansaço e nervosismo, garantindo que tudo não passava de explosões passageiras. Mas os pais percebiam que havia algo mais por trás dessas palavras. Eles entendiam que, se uma pessoa se permite tais explosões de agressividade, isso pode ser um sinal perigoso. Certa vez, Emily confessou que Joseph, num acesso de raiva, a agarrou pelo braço e apertou com força. Ela apressou-se em dizer que foi um caso isolado e que ele se arrependeu imediatamente. Cada vez que os pais tentavam, com cautela, saber mais, Emily respondia que estava tudo bem e que ela mesma daria conta. Eles entendiam que qualquer tentativa de descobrir a verdade poderia apenas fazer com que ela se fechasse ainda mais. Emily já era uma mulher adulta e eles não podiam interferir em sua vida sem correr o risco de perder o contato com ela. Só lhes restava esperar e torcer para que um dia ela mesma decidisse contar tudo. Por trás das portas fechadas, a casa deles não era um lugar de amor, mas um espaço de medo e controle. Joseph foi gradualmente estabelecendo total domínio sobre Emily, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Ele a oprimia, restringia e tinha explosões de agressividade. Ele a fazia acreditar que tudo o que acontecia era culpa dela. E como costuma acontecer em relacionamentos tóxicos, Emily tentava justificar o comportamento dele, acreditando que ele mudaria, que aquilo era temporário. Talvez ela tivesse medo de ir embora. Talvez sentisse culpa ou talvez já estivesse prestes a romper essa relação, mas não teve tempo. Por fora, tudo parecia normal. Eles publicavam fotos, faziam viagens, sorriam ao encontrar outras pessoas. Mas dentro do casal reinava um silêncio cheio de medo e desconfiança. Era um relacionamento em que Joseph não queria uma parceria, mas sim submissão. E quando ele percebeu que estava perdendo o controle, quando sentiu que Emily poderia escapar de seu domínio, ele fez uma escolha definitiva. Quando Joseph sugeriu uma viagem para Vermont, Emily viu isso como uma chance de se distrair e repensar o relacionamento deles. A viagem deveria ser uma breve pausa, que traria tranquilidade para ambos e um pouco de tempo juntos. Emily depositava grandes esperanças nessa viagem, embora seus pais, sabendo das brigas recentes, estivessem preocupados. Mas a jovem os assegurou de que tudo estava sob controle e que ela mesma sabia do que precisava. Eles partiram no dia 15 de outubro de 2021, de New Hampshire, em um carro com reboque. Joseph planejou o trajeto com antecedência, escolhendo Bolton, lugar que ele conhecia e considerava adequado para a pequena viagem. Emily esforçava para se concentrar nos detalhes, afastando pensamentos inquietantes. Ela sonhava que alguns dias a sós, sem as preocupações de casa, os ajudariam a encontrar um entendimento. Desde as primeiras horas da viagem, Emily notou mudanças no comportamento de Joseph. Ele estava contido, falava pouco, e essa reserva deixava-a um pouco desconfortável. Ela tentava não dar importância, pensando que era apenas cansaço da viagem. Ela queria acreditar que só coisas boas os aguardavam pela frente. Mas a tensão permanecia, como uma parede invisível que não podia ser destruída com palavras. Os planos incluíam um encontro com a irmã de Joseph, Nicole, e seu namorado. Isso deveria ser uma ocasião para um jantar acolhedor. Emily, com curiosidade e uma leve ansiedade, preparava-se para esse encontro. Ela sabia que Nicole era importante para Joseph e queria causar uma boa impressão. Quando chegaram para a visita, Emily sorria, tentando parecer amigável e acolhedora. Ela foi educada, manteve a conversa com facilidade e o encontro transcorreu tranquilamente. Tudo parecia normal, mas algo ainda a incomodava. Era como se por trás de cada palavra de Joseph houvesse cansaço ou uma irritação oculta. Após uma breve conversa, Joseph de repente disse a Nicole que eles não ficariam para o jantar. Essa decisão pareceu inesperada e Emily sentiu uma estranha sensação de afastamento. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido nesses poucos minutos, mas entendeu que os planos haviam mudado drasticamente.
Nicole e seu namorado ficaram confusos com essa recusa e Emily sentiu sua própria insegurança voltar à tona. A noite, que deveria ter sido um momento de convivência, acabou não acontecendo. Joseph sugeriu que ficassem no trailer, explicando que queria passar um tempo a sós. Emily acatou essa decisão sem querer provocar uma discussão. Sua tentativa de manter a paz e a confiança era mais forte do que qualquer dúvida. A noite que se seguiu foi marcada por um silêncio estranho. Emily não sabia o que a esperava pela manhã, mas tentava acreditar que tudo ficaria bem no dia seguinte. Ela não imaginava que essa viagem se tornaria para ela não um descanso, mas o último passo em direção a uma armadilha da qual não haveria mais saída. Esses poucos dias deveriam ser uma oportunidade para eles encontrarem um entendimento mútuo, mas tudo terminou de outra forma. Depois daquela noite, ninguém mais falou com Emily. Sua última conversa com os pais foi curta e seca. Ela disse que estava tudo bem, que ela e Joseph logo voltariam para casa. Sua voz soava calma, mas os pais sentiram uma tensão oculta nela. Essas palavras foram para eles a última confirmação de que algo sério estava acontecendo com a filha. Passaram-se 3 dias. Emily não entrou mais em contato. A família da garota entrou em contato com Joseph, e ele, a contragosto, contou sempre a mesma história. Supostamente, Emily o deixou sozinha depois de uma briga, e ele não sabe onde ela está agora. Alguns dias depois, Joseph voltou para casa sozinho. Ele também continuou contando à família de Emily que eles tiveram uma discussão e que ela decidiu ir embora. Segundo ele, ela chamou um carro e foi embora, não querendo mais ficar com ele. Os pais da garota não estavam dispostos a aceitar o desaparecimento repentino da filha e procuraram a polícia. Joseph repetia suas histórias tanto para os familiares quanto para os policiais, sempre com a mesma confiança e sem hesitar. Os pais de Emily ouviam essas palavras, mas não acreditavam nelas. Eles conheciam a filha e sabiam que ela não desapareceria sem deixar ao menos uma mensagem. Joseph, por sua vez, continuava agindo como se nada sério tivesse acontecido. Sua tranquilidade parecia artificial, e a cada vez que ele repetia sua versão, os pais de Emily sentiam uma desconfiança cada vez maior. Eles entendiam que se Emily não dava notícias há vários dias, algo terrível havia acontecido. E agora, o único que podia contar a verdade era Joseph. Mas de sua boca saíam apenas palavras, sem nenhum sentimento ou arrependimento. Em meio à ansiedade que aumentava a cada dia após o desaparecimento de Emily, um telefonema inesperado mudou o rumo dos acontecimentos. Essa ligação foi feita para o 911 por uma pessoa chamada Spencer Lehman. Sua voz soava tensa e confusa. Ele contou que pouco antes disso havia se encontrado com Joseph. O próprio Spencer não era um amigo próximo de Joseph, mas eles mantinham contato e às vezes se ajudavam em pequenas questões. No dia do encontro, Joseph ligou para Spencer e pediu que ele fosse até a cidade de St. Albans, onde estava o trailer. Ele explicou que precisava de ajuda urgentemente. Era preciso levá-lo de volta ao trailer, pois ele supostamente havia deixado coisas lá. Spencer não sabia o que estava por trás disso e concordou. Ele foi buscar Joseph e juntos seguiram para o local onde o trailer estava estacionado. No caminho, Joseph se comportava de maneira incomumente calma. Ele quase não falava e não fazia perguntas. Spencer se sentia desconfortável, mas decidiu não interferir até saber mais. Quando chegaram ao trailer, Spencer percebeu que Joseph ficou visivelmente nervoso. Spencer entendeu que havia algo errado ali. Ele perguntou diretamente a Joseph o que aconteceu. A resposta de Joseph foi inesperada. Ele disse calmamente a Spencer que Emily estava morta. Essas palavras soaram totalmente sem emoção. Spencer tentou entender o que aquilo significava. Ele perguntou diretamente: "Você a matou?" E Joseph respondeu sem hesitar: "Sim." Essa confissão soou como se ele estivesse falando de algo trivial. Spencer percebeu que estava ao lado de uma pessoa que acabara de confessar um assassinato. Spencer sabia que qualquer reação sua poderia provocar uma resposta imprevisível de Joseph. Ele não fez mais perguntas. Em vez disso, fingiu estar disposto a ajudar, mas assim que surgiu uma oportunidade, saiu do carro e foi embora rapidamente, e um pouco depois ligou para o serviço de emergência, o 911, para contar tudo o que havia descoberto. Na conversa com o atendente, Spencer falou rapidamente, tentando transmitir cada palavra, cada detalhe de que conseguia se lembrar. Ele informou que Joseph havia confessado a ele o assassinato de Emily e que, segundo Joseph, o corpo estava no trailer.
Essas palavras se tornaram a primeira prova real que destruía de vez todas as desculpas de Joseph. Para a polícia, essa ligação significou o início de uma nova fase da investigação. Após essa ligação, os policiais reagiram imediatamente. Eles entenderam que agora tinham um motivo sólido para revistar o trailer e prender Joseph. O que encontraram no trailer chocou a todos. Joseph concordou voluntariamente em ir até a delegacia para ser interrogado. Lá, ele começou a contar sua versão dos fatos, que parecia feita para apresentá-lo sob uma luz mais favorável. Ele disse que o relacionamento com Emily não era perfeito e que as brigas aconteciam com frequência. Ele afirmou que naquela noite a discussão começou por uma bobagem e que Emily supostamente provocava os conflitos. Segundo ele, ela estava pronta para ir embora e ele supostamente não conseguiu impedi-la. No início, ele descreveu esses acontecimentos como se tudo tivesse sido uma infeliz coincidência. No entanto, à medida que os investigadores faziam perguntas, ele começou a se confundir. Suas palavras já não soavam tão confiantes. Quando os policiais mencionaram a ligação de Spencer, Joseph teve que admitir que realmente contou ao amigo sobre a morte de Emily. Esse foi o primeiro momento em que sua história deixou de ser consistente. Diante de sua confissão, os investigadores perceberam que ele tentava manter a calma, mas cada resposta sua parecia cada vez mais ensaiada, como se tivesse decorado um texto e apenas o repetisse. Ele continuava afirmando que tudo aconteceu por acaso, que não planejava matar Emily. Mas os policiais já sabiam, por trás dessa versão, havia algo que ele não tinha coragem de dizer. Joseph contou que, após a briga, foi até o armário onde guardava a pistola com silenciador. Ele descreveu como pegou a arma nas mãos, sentindo que tudo ao redor havia parado. Emily, naquele momento, segundo ele, já estava deitada na cama e, de acordo com suas palavras, nem percebeu o que estava acontecendo. Joseph contou que se aproximou dela, pressionou um travesseiro contra a cabeça dela e atirou 2 vezes. Ele disse que queria fazer isso rapidamente, para que ninguém ouvisse nada. Essas palavras soaram tão calmas que os policiais não tinham dúvidas de que ele já havia pensado em cada passo há muito tempo. Depois que Emily parou de respirar, Joseph afirmou que ficou sentado por alguns minutos, apenas olhando para um ponto fixo. Depois, segundo ele, veio a compreensão de que era preciso esconder os vestígios. Ele descreveu como cuidadosamente levou o corpo para o pequeno box do chuveiro do trailer. Segundo ele, ligou a água fria para lavar o sangue e limpar tudo o que havia feito. Ele contava isso sem nenhuma emoção, como se fosse uma ação rotineira qualquer. Joseph disse que depois começou a limpar tudo ao redor para não deixar vestígios. Ele lavou o chão, limpou manchas e verificou cada canto do trailer. Ele disse que agiu com calma e método. Ele acreditava que dessa forma poderia esconder a verdade pelo menos por um tempo. Suas palavras não soaram como uma admissão de culpa, mas como uma história seca sobre o que ele considerava necessário. A polícia percebeu que estava diante de uma pessoa que conscientemente cometeu um assassinato e não sentia culpa. Seu relato tornou-se a principal prova. Já não restavam dúvidas de que Emily foi vítima de crueldade e cálculo frio. Depois que Joseph terminou todos os preparativos, ele não tentou fugir ou se esconder. As ações dele nos dias seguintes pareceram especialmente assustadoras para a polícia. Em vez de ir para longe do local do crime, ele decidiu ficar perto do que havia feito. No trailer onde estava o corpo de Emily, Joseph continuou passando seus dias como se nada de terrível tivesse acontecido. Ele voltava para lá para passar a noite, como se não percebesse o horror que se escondia atrás da porta fechada do box do chuveiro. Durante o dia, Joseph se comportava com tranquilidade, conversava com as pessoas, ia tomar café da manhã em uma lanchonete, às vezes encontrava amigos. Ele fazia piadas, discutia assuntos cotidianos, como se tudo o que havia acontecido não tivesse nenhuma importância para ele. Ninguém daqueles que o encontraram nesses dias poderia suspeitar que ele carregava um fardo terrível às suas costas. Ele não demonstrava medo nem confusão. Nas conversas ele parecia centrado e confiante, e isso criava a ilusão de normalidade. Em conversas com os policiais, Joseph depois admitiu que tentava agir como se nada tivesse acontecido. Ele disse que não queria que ninguém percebesse mudanças em seu comportamento. Ele assegurou que se alguém perguntasse onde estava Emily, ele conseguiria inventar uma explicação plausível. Para ele, isso fazia parte de um jogo no qual precisava manter seu segredo. Os familiares de Emily ligavam para Joseph nesses dias, perguntando se ele a tinha visto. Todas as vezes, ele respondia com calma, repetindo sua versão de que Emily havia ido embora.
Sua voz soava estável, e isso desconcertava aqueles que buscavam a verdade em suas palavras. Ninguém poderia imaginar que, nesse tempo, ele voltava para o trailer, onde atrás da porta fechada estava o corpo de Emily. Sua confiança assustava, porque parecia absoluta. Os policiais, que mais tarde souberam sobre esses dias, diziam que era justamente esse sangue frio de Joseph que tornava seu ato ainda mais assustador. Joseph não apenas cometeu um assassinato, ele conseguiu viver com as consequências disso, como se nada tivesse mudado. À primeira vista, o crime poderia parecer um acesso de raiva, uma consequência trágica de um conflito doméstico. Mas quanto mais profundamente os investigadores mergulhavam nos detalhes, mais claro ficava. Aquilo não foi um acidente. Foi um assassinato com um motivo psicológico e comportamental claro, formado muito antes da própria tragédia. Joseph Ferlazzo vivia em um mundo onde controlar outra pessoa era para ele uma forma de se sentir importante. Ele construiu o relacionamento com Emily de modo a subjugá-la, primeiro com carinho, depois com medo. Ele decidia onde e como ela iria viver, com quem se relacionar, como deveria se comportar. Sua agressividade não era um surto repentino, era um sistema no qual qualquer tentativa de Emily de demonstrar independência era percebida como uma ameaça. Com o tempo, a tensão entre eles aumentava. Emily começou a se afastar, a compartilhar histórias preocupantes com os pais, e Joseph sentia isso. Para um homem acostumado a controlar, a simples possibilidade de perder o poder tornou-se insuportável. Ele não podia permitir que ela fosse embora, não porque a amava, mas porque via isso como uma derrota pessoal. Sua motivação não era salvar a si mesmo, mas destruir ela como objeto sobre o qual estava perdendo o controle. Quando ele matou Emily, não foi em um estado de afeto. Foi uma decisão fria e calculada. Se ela não fosse mais minha, não seria de mais ninguém. Ele a matou enquanto dormia, silenciosamente, de forma metódica, e depois apagou os rastros. Não por medo, mas porque acreditava que devia controlar não só a vida dela, mas também sua morte e tudo o que viesse depois. Esse era o seu motivo. Não foi vingança, nem pânico, nem legítima defesa. Era o desejo de manter o controle a qualquer custo, até mesmo à custa de uma vida humana. O julgamento começou com a acusação apresentando todas as provas coletadas. Cada palavra dita anteriormente por Joseph, cada inconsistência em seus relatos tornou-se uma evidência. Os promotores afirmaram com confiança: o assassinato foi premeditado e as ações subsequentes de Joseph foram uma tentativa de ocultar as provas. Eles descreveram em detalhes não apenas o próprio crime, mas também o esquartejamento do corpo de Emily que se seguiu. O tribunal ouviu Joseph confessar que esquartejou o corpo com uma serra, embalou os restos em sacos plásticos para ocultar as evidências e os deixou no box do chuveiro. Peritos forenses também testemunharam durante o julgamento. Eles confirmaram que Emily foi morta com 2 tiros na cabeça. Depois disso, apareceram ferimentos de faca em seu corpo que não poderiam ter ocorrido enquanto ela estivesse viva. Tudo isso provava que Joseph agiu de forma fria e calculista, e não em estado de emoção violenta. As conclusões dos peritos tornaram-se um argumento importante para a acusação. Joseph tentou apresentar sua versão dos fatos de outra maneira. Ele falou sobre agressão mútua. Afirmava que Emily também participava das brigas e frequentemente provocava conflitos. Ele assegurou ao tribunal que o assassinato aconteceu de forma espontânea e que o esquartejamento do corpo foi uma medida forçada para se livrar das consequências. Suas palavras soaram pouco convincentes, pois todas as provas indicavam o contrário. No tribunal, amigos de Emily e seus pais prestaram depoimento. Eles compartilhavam lembranças sobre ela, falavam sobre quem ela era, bondosa, gentil, sempre pronta para ajudar. Para eles, tudo isso era uma tentativa de restabelecer a verdade e defender o bom nome dela. As palavras deles soavam especialmente dolorosas em contraste com os relatos de Joseph, que tentava apresentar tudo como se tivesse sido apenas um acidente. A sentença foi anunciada alguns dias após o término das audiências. O tribunal considerou Joseph culpado de homicídio em 1º grau. Ele foi condenado a 42 anos de prisão. Essa pena tornou-se um símbolo de que, por tudo o que ele fez, teria que responder. Os pais de Emily encararam essa decisão como a única possível. Ela não lhes devolveria a filha, mas lhes deu o direito de saber que o culpado não escapou da punição.